A paz de Jesus e o amor de Maria estejam em vossos corações, da qual foste amados a ser um poço de sua graça e paz, a parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós estamos aqui com um estudo bíblico. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo bíblico de apologética, mostrando a verdade pelas Sagradas Escrituras. Nós vamos estudar esse texto. Eu estou gravando uma segunda, nesse caso, ontem, dia 5 de fevereiro. No dia 6 de fevereiro, ouvimos na liturgia, né, da igreja essa passagem de 1 Coríntios 15. Né? Vamos meditar aqui do verso 3 ao verso 11. Um estudo bíblico maravilhoso. Né? Ele já se inscreva, compartilhe, né? Para que mais pessoas possam ser alcançadas por essas apologéticas. O irmão disse assim: irmão, essas apologéticas é diferenciada, nunca ouvi na minha vida apologéticas tão fortes como essas. Por que eu coloco essas apologéticas no canal? Porque eu não enterro o talento de tudo aquilo que eu aprendi. Para que vocês também aprendam. Para que vocês também possam a defender a igreja do nosso Senhor. Dessa maneira como eu defendo. Como tantos outros defendem. O que é apologética? É para quê? Só para saber, só para enterrar o talento, aprender a enterrar? Não. Apologética é para ser colocada no dia a dia em prática, em defesa da fé. Aprendendo que a fé verdadeira da igreja do nosso Jesus Cristo é fundamental. Principalmente nos tempos de hoje, onde muitas seitas se alastram como gangrena. Muito bem, o versículo 15, que está lá em cima, vamos começar no verso 15, diz assim, ó: eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei, e que tendes acolhido, no qual estáis firmes, por ele sereis salvos, se o conservardes como vos preguei. De outra forma, em vão terias abraçado a fé. Muito bem. Quanto aqui, nós vamos ver que o apóstolo São Paulo fala na integridade da doutrina. Irmão Fábio, que forte essa palavra. Olha só, é porque o tripé não dá para pegar lá em cima, eu tive que levantar. Outra vez. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse pregado por Paulo? Ele está escrevendo aonde? A carta aos Coríntios. Na mesma carta aos Coríntios, quando você volta 2 folhas, ele está falando aqui, ó, a mesma coisa que você está vendo aqui, ó, no 3. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Veja, ele pregou o que recebeu. Esse versículo quer dizer o quê? Tradição. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Então Paulo está citando o quê? Paulo está citando a sagrada tradição, a tradição oral. Então, voltando 2 folhas do capítulo 15 de 1 Coríntios, você se depara com o capítulo 11 desse 1 Coríntios, verso 23. Do mesmo jeito, ele está lembrando a tradição à igreja de Coríntios. Olha o versículo 23. Capítulo 11, versículo 23. Presta atenção. Olha o que diz, ó. Eu recebi do Senhor o que vos transmiti. Espera aí. Paulo está dizendo aqui em 1 Coríntios 11, 23, que ele aprendeu do Senhor. Que ele aprendeu do Senhor. Né? E aqui ele está dizendo, Paulo está se contrariando, vamos ver. Eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Recebeu de quem? Dos outros apóstolos. Foi doutrinado pelos apóstolos. Foi doutrinado por São Barnabé, São Matias. Aliás, Ananias, que foi quem batizou, né? Pelas mãos dele,
Ele recebeu 3 sacramentos: o crisma, o batismo e a Eucaristia. Né? Você já viu em outros vídeos aqui no canal comigo. Então, Paulo está dizendo em 1 Coríntios 11:23 que recebeu o que eu recebi do Senhor, eu vos transmiti. Quando fala transmitir, transmitir é tradição. Aqui ele está dizendo, ó, eu vos transmiti primeiramente o que eu mesmo havia recebido. Tá vendo? O que eu havia recebido. Então lá ele diz que recebeu do Senhor. E aqui ele diz que recebeu de outros. Ele não cita o Senhor. Meus irmãos, aqui está a prova máxima. Eita, como a nossa fé é linda, né? Aqui está a prova máxima, máxima das máximas, que a tradição é tão viva quanto a tradição escrita. Sabe por quê? Porque Paulo diz que o que ele aprendeu dos outros é a mesma coisa, aprendeu dos outros, da igreja, é a mesma coisa que está recebendo do Senhor. Aqui, ó. O que eu recebi do Senhor vos transmiti. Tradição. Tá vendo? Então a tradição, aqui ele fala outra vez na tradição, no capítulo 15. E ele fala no capítulo 11, 23, que ele recebeu isso do Senhor. Aqui ele recebeu de outros. Eu não cito que recebeu o Senhor, a mesma tradição, ó. Veja o quanto isso é rico. Né? A tradição está em todos os cantos na Sagrada Escritura. Mas nós estamos estudando esse texto, e esse texto ele é variável. Esse texto que você está vendo aí na tela aqui, né? Ele é variável, nós vamos ver muitas outras coisas. Né? Muitas outras coisas. Mas preste atenção, ele disse... Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei e que tendes acolhido, no qual estáis firmes. Por ele sereis salvos. Pelo evangelho, o único evangelho que salva é o evangelho pregado pela igreja de Jesus Cristo. Porque quando a igreja de Jesus Cristo fala, quando a igreja de Jesus Cristo ensina, quando a igreja de Jesus Cristo prega, quando a igreja de Jesus Cristo doutrina, é o próprio Jesus transmitindo. Ele deu essa autoridade à igreja em Lucas 10:16. Quem vos ouve, a mim que ouve. Então logo nós estamos vendo que a tradição, aqui aparece a tradição. Mas que tradição, irmão? Essa tradição um pouco meio... Né? Então se nós pegarmos 2 Coríntios 2:15, guardai as tradições que de nós recebeis. 2 Tessalonicenses, aliás, 2 Tessalonicenses 2:15. Guardai as tradições que de nós recebeis, seja por palavra ou escrita. Veja o que São Paulo está dizendo aos Tessalonicenses. Já mais à frente, ao capítulo 3, versículo 6, diz: intimamos os irmãos que, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que evitéis qualquer irmão que leve uma vida desordenada e contrária à tradição que de nós recebeste. Essa é a tradição apostólica. Contrária da tradição judaica, que era mais supersticiosa. Era superstição. Tradição é tradição, superstição é superstição. Quando Jesus refuta eles, a tradição supersticiosa deles em Marcos capítulo 7. Então logo veja, meu querido irmão e irmã, que Jesus está refutando a tradição judaica. E os hereges envolvem a tradição judaica com a tradição apostólica erroneamente para se perderem. Porque a Bíblia ela é também uma pedra angular. Né? Os grandes estudiosos das Escrituras dizem que ela é uma pessoa. Ela é o Cristo. Então eles tropeçam nessa pedra. Né? Eles tropeçam nessa pedra com a má interpretação, com a adulteração e deturpação que fazem das Escrituras, para suas próprias condenações. Isso não é palavra de Fábio, não. Sabe quem disse isso? O primeiro Papa, no seu primeiro papado, em Roma, Pedro, 2 de Pedro 3,16. Fala que eles deturpam para suas próprias condenações. Muito bem. Então veja só, meus irmãos. São João também, vamos pegar aqui São João. São João. Existem muitas passagens, né? E o nosso irmão João Batista, ele sempre vem aqui nos vídeos colocar, quando eu estou falando do tema, é muito bom sobre aquele tema, porque ele vem e traz uma lista bem grande de outras passagens bíblicas falando da tradição, do batismo, ele colocou lá do batismo, né? Dos santos, ele colocou lá dos santos. É muito bom isso, muito bom, para que as pessoas que cheguem nos comentários, algum protexto, vejam realmente que a Bíblia não só está falando naquilo que eu citei, há mais outras passagens, né? E o nosso irmão João Batista tem feito isso. Olha só, quando nós pegamos aqui a segunda
carta de João, na segunda carta de João, só tem um capítulo, vai até o versículo 13. Pegamos na segunda carta de João, no versículo 12, versículo 12 diz assim, ó, segunda epístola de São João. Apesar de ter muitas coisas que vos escrever, muitas coisas ele escreveu, levou 50 anos para escrever o Evangelho, ainda escreveu as 3 cartas e o Apocalipse. Né? Tem muitas coisas ainda a vos escrever. Não escreveu, mas se não escreveu, fez o quê? Olha lá. Não quis fazer com papel e tinta. Está referindo-se ao quê? A tradição escrita. O que está escrito na Bíblia. Aqui. Agora veja. Mas espero estar entre vós e conversar de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Pacata. Aqui está. Então ele está dizendo que, além do que já está escrito, já escreveu muita coisa, vai ensinar, vai se apresentar para ensinar de viva voz. O que é esse viva voz? Tradição oral. Tradição oral. Para quê? Para que a vossa alegria seja perfeita. Então, quando se une a palavra escrita, a tradição escrita, essa que você está vendo, a Bíblia Sagrada, com a tradição oral, a alegria da igreja, a fé da igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é o quê? Perfeita. É eu que estou dizendo isso? Não. É o apóstolo São João. Então São Paulo está falando da tradição. Tradição essa que ele recebeu de quem? Ele recebeu de Ananias e de Barnabé. E dos apóstolos em um concílio. Ele estava lá. E de outros que andou com ele, foi doutrinado por esse povo aí da igreja. Então quando ele recebeu esse ensinamento, quando ele foi doutrinado, ele disse, eu recebi do Senhor. Porque quando a igreja faz, é o próprio Senhor fazendo, meus irmãos. Coloque isso na sua cabeça. Quando a igreja de Cristo, fundada por ele, o corpo místico dele faz, é o próprio Jesus fazendo. Porque ele deu autoridade a isso em 16 de Mateus sobre isso. Mateus 16, 19. Tudo que tu ligar na terra. Então o que a igreja faz, está ligado no céu. Então quando a igreja faz, o céu faz. Quando a igreja diz é sim, o céu diz é sim. Quando a igreja diz é não, o céu diz não. Entendeu? Porque o que é isso, irmão Fábio? Isso foi o reino que Deus colocou na mão do Filho, Jesus, e Jesus colocou na mão da igreja. Lucas 22, versículo 28 a 30. Pode pegar aí no seu Bíblia, você vai ver. Então a igreja tem autoridade para isso. Por isso que ninguém se salva fora da igreja. Ninguém se salva fora da igreja. Não existe salvação fora da igreja. Entende? E na terceira epístola de São João também. Na terceira epístola de São João, você viu na segunda, eu vou lhe mostrar na terceira também. Na terceira de João, olha só. Na terceira de João, só tem também um capítulo, né? Os últimos versículos, também o versículo 13 e o versículo 14, olha só. Tinha muitas coisas para te escrever, mas não quero fazê-lo com tinta e pena. Verso 14. Espero ir ver-te em breve, então falaremos de viva voz. O que é isso? Tradição escrita. O que é tradição oral? O que é tradição oral? Falar, ensinar, doutrinar, apresentar uma doutrina que não está escrita na Bíblia. A tradição oral, ela fez parte da liturgia da igreja durante 400 anos. Depois de 400 anos, foi compilado isso aqui, foi feito isso aqui, no ano 382, a pedido do Papa São Damaso. São Jerônimo traduziu dos originais grego e hebraico para o idioma oficial da igreja, o latim. Compilando assim, tendo hoje assim, bem feitinho em nossas mãos, assim, né? Graças à Igreja Católica, que esses hereges carregam uma castrada debaixo do sovaco, e ponto. Então vejam, meus irmãos, existem muitas outras coisas. Esse próprio João, ainda falando um pouco da tradição, esse próprio João no seu Evangelho, olha só. João no seu Evangelho, no capítulo 21 do seu Evangelho, versículo 25. Olha o que São João diz. Jesus fez ainda muitas outras coisas,
se fosse escrita uma por uma, pense que nem o mundo inteiro poderia conter os livros que se deveria escrever. Ele está dizendo aqui, se nós formos se escrever toda a tradição oral, tornando ela tradição escrita, o mundo inteiro não conteria com os livros. Meu irmão, minha irmã, a tradição oral, ela é muito grande. Ela é muito grande. E aí está encerrado o depósito da fé da Igreja de Cristo. Não é? Porque através da tradição oral, nós temos a tradição escrita. O próprio Lucas disse que escreveu o seu evangelho pela tradição. Lucas capítulo 1. Vamos lá. É matando a cobra e mostrando o pau. Nós estamos falando no primeiro versículo da tradição. Então, Paulo diz no 15:1. Eu vos lembro, irmãos, o evangelho que vos preguei. Evangelho. Paulo recebeu o evangelho de que maneira? Por meio da tradição. Toda a pregação de Paulo, todos os escritos de Paulo, veio da tradição oral. Olha o que São Lucas, discípulo de São Paulo, diz, Lucas 1 em diante. Muitos empreenderam a compor uma história dos acontecimentos que se realizaram entre nós. Está se referindo ao que de Cristo? Como nos transmitiram aqueles que foram desde o princípio testemunhas oculares e se tornaram ministros da palavra. Tornaram ministros da palavra. Veja que aqui aparece outra vez o termo transmitiram, como em 1 Coríntios 11, 23 e 1 Coríntios 15, 3. Aqui, ó. Eu vos transmiti. Então Lucas está recebendo de quem? Ele está recebendo de Paulo. Ele é discípulo de Paulo. Ele está dizendo aqui, ó, como nos transmitiram. Nos transmitiram. Então, Lucas está escrevendo o que Paulo prega. Entende? Também a mim, 3. Também a mim pareceu bem, depois de haver diligentemente investigado tudo desde o princípio, escrever para que, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo, segundo a ordem, olha para esse termo ordem. Outra vez. Depois de ter investigado tudo, desde o princípio, escrevê-los para ti, segundo a ordem, excelentíssimo Teófilo. Você vê que as cartas, os escritos precisavam de aprovação, de primatur. Quando uma Bíblia dessa que você está aí, você abre a Bíblia Católica, tem o primatur do bispo, né? O primatur da Santa Sé, que na Bíblia da Ave Maria, ela é reconhecida pela Santa Sé, né? Então tem o primatur, então tinha o primatur, então Teófilo, que também foi professor de Lucas, não de religião, não de doutrina, porque o professor de Lucas foi Paulo, de doutrina, né, do evangelho doutrinário. Então, mas ele era doutor porque ele tinha estudado nessa escola desse grande bibliotecário, desse grande professor e grande juiz também chamado Teófilo. Veja, depois de ter investigado tudo direito o que São Lucas diz, por aqueles que me transmitiram, eu resolvi escrever. Aí está escrito o quê? O Evangelho segundo São Lucas e Atos dos Apóstolos. Tudo por tradição. Né? Aliás, o Gênesis, se é uma parábola ou não, foi escrito por tradição. Uns diz 1000, outros diz 10.000 anos depois do acontecido do Gênesis, por rabinos judaicos no tempo de Salomão ou por Moisés. Né? A controvérsia. O que importa é que é a palavra de Deus. Né? Parábola ou não, as parábolas servem para nós. Cada parábola traz uma doutrina para nós. É rico em nossa fé. Segue-se o texto, continuemos. Depois do vídeo lá. Que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Aí está. Então ele fala, a primeira parte, veja o que vem primeiro. O que vem primeiro, a tradição oral ou a escrita? Você não sabe. O que vem primeiro foi a tradição oral. Então Paulo fala aqui na parte A, na tradição oral, e na parte B, na tradição escrita. Então veja como eles são indissolúveis, meus irmãos, como eles são inseparáveis. A tradição oral e a tradição escrita. É assim, ó, de mãos dadas. Eles são inseparáveis. Porque você analisa aí, ó.
eu vos transmiti primeiramente. Então, primeiramente, a tradição oral. E segundo, olha só, veja que eu vou lhe mostrar que vai aparecer segundo, ó, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo, olha aqui o termo segundo as Escrituras. Primeiro, transmitir, primeiro, tradição oral, segundo, as Escrituras. Então, primeiro, a tradição oral, segundo as Escrituras. Meu irmão, aqui é matando a cobra e mostrando o pau. Aqui não tem conversa de mimimi, nem de chororô. Aqui é desenrolando na Sagrada Escritura a fé da igreja fundada por Cristo. E é pacata com a mão esquerda, pacata com a mão direita. Entende, meus irmãos? Aqui está, ó. Eu já dei uma aula sobre a tradição oral. No verde, ó. Por isso só a tradição oral está marcada aqui no verde. Tá vendo aí, ó? 2 pontos. Que Cristo morreu por nossos pecados. Agora vem segundo, ó. Primeiramente, tradição. Segundo, as Escrituras. Pacata. Então, nós estamos vendo aqui que a tradição oral, ela tem mais importância, mais relevância, até mesmo do que a tradição escrita. Porque a tradição escrita só conta com 73 livros. A tradição oral não. A tradição oral, se fosse para escrever toda ela, São João disse, você viu comigo aqui em João capítulo 21, versículo 25. Se fosse para estar escrito, os livros do mundo inteiro não ia conter essa tradição. Jesus fez muitas outras coisas, continua fazendo que não está escrito. Veja, Jesus apareceu para Santa Faustina, está escrito na Bíblia. Em canto nenhum, mas está onde? Na tradição oral. As aparições da Virgem Maria, uma está na Bíblia, capítulo 12 de Apocalipse, mas essas outras mais de 1000 aparições. Está escrita onde na Bíblia? Em nenhum lugar. Está onde? Conta-se quem? Nós conhecemos através de quem? Da tradição escrita. Perdão, da tradição oral. Então a tradição escrita conta com 73 livros para aquele que está escrito. A tradição oral não, ela é infinita. Porque a tradição oral ela continua, ela ainda está continuando. Ela dá continuidade, ela é viva. A tradição escrita parou ali. Mas a oral não, ela continua. Continua. Entende? Ficou explicado? Bem explicado? O versículo 4. Olha o versículo 3, aliás. Primeira parte A, de verde em cima. Tradição oral. Depois dos 2 pontos. Em primeiro lugar, a tradição oral. A parte A. Parte B. Tradição escrita. Segundo lugar, tradição escrita. Bíblia Sagrada. Entende, meus irmãos? Entende a coisa? Como é linda a nossa fé? Verso 4 aí. Vamos lá para o verso 4 aqui. Ó. Acompanhe comigo aí o verso 4. Aqui, ó. Foi sepultado e ressurgiu, ou seja, ressuscitou ao 3º dia. Outra vez ele fala, segundo as Escrituras. Segundo as Escrituras. Primeiro é o que? A tradição. E segundo é o que? As Escrituras. Nesse texto, tá? Esse texto. Pode alguém pegar aqui, vou mostrar. Primeiramente a tradição escrita em outra parte. Eu estou falando nesse texto aqui, ele está falando doutrinalmente, está doutrinando, para que se lembre da doutrinação, né? Da tradição oral ser a primeira e a tradição escrita ser a segunda. Não são palavras minhas não. É o próprio Paulo aqui. A Bíblia não se contradiz a ela mesma, só quando alguém adultera e deturpa, como fazem as heresias atuais. Essa é a realidade no Iclor. Então vamos lá, versículo 5. Apareceu a Quefas. Agora nós vamos falar do papado, né? Um pouco do papado. Apareceu a Quefas. Em quem primeiro apareceu? A Quefas. Espera aí. Mas não apareceu primeiramente a Maria Madalena? Meus irmãos, para vocês terem uma ideia, o que a Bíblia Sagrada está mostrando. Ele apareceu a Maria Madalena em João 20, versículo 17. Está comprovando, está mostrando que ele apareceu primeiramente a Maria Madalena. Mas Maria Madalena é apenas uma membro da igreja, uma discípula da igreja. Não se conta. Quefas. Olha como Paulo chamava Pedro. Ó, como Jesus mudou lá em João 1, 42.
E tu não serás mais Simão, de hoje em diante serás Kefas. Kefas é uma palavra aramaica, que quer dizer pedra, quer dizer rocha. E sobre esta pedra, essa rocha, Kefas, edificarei a minha igreja. Né? A Bíblia da Ave Maria traz corretíssimo quando São Paulo se dirige dentro das Escrituras, por várias vezes, cerca de entre 3 a 5 vezes, dentro da Bíblia, Paulo menciona Pedro, chamando ele de Kefas. Atos, Coríntios e Gálatas. Kefas. Apareceu a Kefas. Em seguida aos 12. Mas não eram os 12. Eram os 12, sim. Perdão, eram os 12. Eram os 12. Matias já tinha sido eleito. Não. Matias é eleito depois que Jesus sobe em Atos 1. Verdade, em Atos 1. A eleição de São Matias. Só conferir. Para não dar ensinamento errado. É em Atos 1, do 15 ao 26. Jesus já tinha subido, é verdade. Então, aos 12 não. Aos 11. Depois apareceu. Olha só. Apareceu a Kefas, em seguida aos 12. Por que ele coloca os 12? Está errado aqui o termo? Não está errado. Por que coloca 12? Porque foi escrito muito mais tarde. Entende? Muito mais tarde. Então, os protestantes pegassem isso aqui, peraí, Matias não tinha sido ainda eleito, ordenado. Então, se nós não aceitamos o livro de Tobias, porque o anjo disse que era um parente de Tobias, depois se revela que era um anjo, ali os hereges dizem, consideramos uma mentira. E por que eles não tiram o capítulo 15, outro da carta aos Coríntios, porque aqui tem uma mentira. Veja aí, ó. Versículo 5. Apareceu a Kefas. Ele apareceu primeiro a Kefas? Não. Apareceu a quem? A Maria Madalena. Isso é um erro? Vamos desvendar. Em seguida aos 12. Não era 12, era 11. Por que fala 12? Então estaria o versículo 5 completamente errado? Porque, meus irmãos, quando isso aqui é escrito, isso aqui não foi Lucas que escreveu, não, perdão. Eu pensava que eu estava em Atos. Foi Lucas, eu disse que Lucas escreveu isso aqui, né? Não, não foi Lucas que escreveu. Isso aqui foi muito mais tarde. Essa carta enviada à igreja de Coríntios. Muito mais tarde do tudo acontecido. Por isso ele relacionou os 12. Por isso o escritor relacionou os 12. Porque estando no corpo faz parte. Já estava no colégio quando isso aqui foi escrito. Então diz a Kefas. Por que diz a Kefas? Porque ele era o Papa, ele era o líder da igreja. Então só conta com o líder da igreja, em primeiro lugar. Em seguida aos 12, o colégio apostólico. Depois de Rosa aí, ó, aqui, ó. Olha os irmãos de Jesus que aparecem na Bíblia quantos eram. Marcos cita 4, né? Mas aqui você vai ver quantos eram. Aí, ó. Vamos lá de Rosa. Depois nós vamos ver aí uma questão sobre o papado de Pedro. Tudo Pedro era o primeiro. Vamos ver só um versículo para nós entrar no 11, né? No Concílio de Jerusalém. No Concílio de Jerusalém, no capítulo 15. No capítulo 15, versículo 7, diz assim, ó, capítulo 15, verso 7. No Concílio de Jerusalém, ó, que diz Pedro, ó, presta atenção. Ao fim de uma grande discussão, Pedro levantou-se e disse, irmãos, vós sabeis que já há muito tempo Deus me escolheu entre vós. Então, que é? Pedro era o escolhido, ele era o Papa, o Pai. Né? Tu me amas mais do que este, sim, tu sabe que me amas. Então governa, apacenta, encaminha minhas ovelhas, meus cordeiros. Está ali, hein? Então ele está colocando o quê? Como pai das ovelhas. Então Pedro agora é o quê? O pai das ovelhas. Meus irmãos, como é perfeita a doutrina da igreja, como ensina corretamente a Sagrada Escritura, a doutrina da igreja. Então ele é o primeiro, o Kefas, a pedra. Pedro foi a pedra base que Jesus edificou sua igreja. Os apóstolos, os protestantes dizem assim, que Jesus fundou sua igreja sobre ele, que é a pedra, não sobre Pedro, que era pecador. Veja só. Olha um erro teológico grandíssimo dos hereges. Jesus é a pedra angular. Pedra angular significa pedra do ângulo, a pedra de cima. Jesus não é a pedra da base. E eu vou mostrar para vocês que a pedra da base
foi Pedro e os outros apóstolos. Tu és Kefas. E sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. Os apóstolos foi a base da onde Jesus edificou sua igreja. Porque foi as primeiras cabeças que ele edificou sua igreja. Não foi sobre Jesus, porque Jesus é a pedra do ângulo. Ele é cabeça, por isso ângulo, de cima. A igreja, corpo, os apóstolos. Começou com os apóstolos, com Pedro. Matando a cobra, mostrando o pau. Vamos para Efésios 2:20. Efésios 2, verso 20. Estais edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e tendo por pedra do ângulo o próprio Cristo Jesus. Aqui está, pedra do ângulo. Então, o fundamento, a base, os apóstolos. Estais no fundamento dos apóstolos. Foi fundada nos apóstolos. Então foi sobre a Kefas, sobre Pedro. Tu és Pedro, e construirei a minha igreja sobre esta pedra. Tu és Kefas. Foi em aramaico, na Samaria, que Jesus fundou sua igreja. Então ele disse, tu és Kefas. Sobre esta Kefas edificarei a minha igreja. E aqui prova que até os apóstolos, a igreja primitiva, entendeu que foi fundada sobre os apóstolos. Não sobre Jesus, como afirma, para negar a igreja, esses hereges ensinam deturpadamente. Veja, e tendo por pedra do ângulo, de cima, como cabeça, a igreja. Okay. O fundamento, base. O ângulo, base, corpo. O ângulo, cabeça, pedra do ângulo, Cristo, cabeça. Meus irmãos, como é perfeito, né? Compartilhe, meus irmãos, compartilhem, aprendam, pegue caneta, para você aprender. Qual é o intuito de cada vídeo desse que eu trago? De vocês que seguem esse canal, que inscrevem nesse canal, que vê esses vídeos. Aprender também, meus irmãos. O gigante está despertando. Pablo Estouro diz que a Igreja Católica é um gigante adormecido que está despertando. Apologetas no mundo inteiro estão sendo formados. Semi-analfabeto, como eu, como tantos outros. Pedro foi papa semi-analfabeto. E nós estamos aqui trazendo esses apologetas, esses estudos bíblicos para você aprender. Para a honra e glória de Jesus, 4 apologetas já foram formados nesse canal. E que estão evangelizando, defendendo a fé. Entende? Você que está chegando agora nesse canal, veja desde lá do primeiro vídeo, temos 1 ano que esse canal está no ar. Estamos chegando aí a rebanceira dos 1.500 inscritos. Não gosto nem de falar, porque depois vai ter 5.000 inscritos, 10.000 inscritos, e vai estar lá 1.500. Mas para você ver que esse vídeo foi gravado, nós temos nesse exato momento quase 1.500 inscritos. Para a honra e glória de Jesus. Entende? Continuemos. Agora o de rosa lá. Né? Aqui, ó, de rosa. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maior parte vive, e alguns já morreram. A parte que vive é eu e você. Os que já morreram é gerações passadas. Então veja que Jesus tinha muitos irmãos, né? Capítulo 20 de João, versículo 17. Vai dizer a meus irmãos, subo para meu Deus, vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Maria Madalena vai aonde, diz a Bíblia? Aos discípulos, irmãos de Jesus. Né? Em João, em Caná, capítulo 2, e desceram de Caná, né, para a Galileia, juntamente com sua mãe, vírgula, seus discípulos, vírgula, e seus irmãos. Quer os discípulos, os cabeça da igreja, quer os irmãos, a multidão. Aqui cita mais de 500. Mais de 500. Então quer dizer, porque Jesus era o primogênito da Virgem Maria em Lucas 2:7, porque Jesus tinha muitos outros irmãos, da qual ele é o primeiro. Né? Primeiro filho da Virgem Maria. Mais tarde na cruz ele vai nos adotar como filho da Virgem Maria, como irmãos mais novos de Cristo. Né? E a Bíblia diz em várias passagens no Novo Testamento que Jesus é o primogênito de Deus. Um exemplo, Hebreus 1:6, né? Colossenses 1:15, 9:29 aos Romanos. Deixa eu só conferir se é o capítulo 9 aos Romanos, tá? Eu sempre esqueço esse Romanos. Fala que ele é o primogênito entre a multidão de irmãos. Os protestantes já adulteraram as Bíblias deles aí, né? Vamos ver aqui.
Romanos, deixa eu ver se eu estou em Romanos mesmo. É Romanos 8, 29. Os que ele distinguiu de antemão também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele quem? Jesus, seja o primogênito entre uma multidão de irmãos. Entenda agora porque ele é o primogênito da Virgem Maria? Agora me diga, a Virgem Maria deu à luz a esse tanto de gente? Tem como uma mulher, humanamente falando, segundo as forças humanas, dar à luz a 500 filhos? Não tem como dar à luz a 100, a 50 filhos, vai dar à luz a 500 filhos. Só na cabeça dos hereges. E tem heresia que diz que a Virgem Maria, que isso aqui, esses teve mais de 500 filhos. Ou mentira, cabelo. Meu Deus, o que são capazes de mentir para defamar a mãe de Deus? Que situação desse povo, né? Veja o que Martim Lutero fez, meus irmãos. Veja o que Martim Lutero fez. E são as sementes, os frutos de Martim Lutero. Por isso que é o que mais sofre no inferno, segundo o que o anjo mostrou a Beata Serafina. Martim Lutero. Porque isso aí é as sementes. Né? É os frutos dele. Todas as suas filhinhas, os frutos que as suas filhinhas apresentam hoje, as doutrinas heréticas protestantes, são sementes e frutos de Martim Lutero. Né? Muito bem. Segue-se o texto. Versículo 7. Depois apareceu a Tiago. Em seguida a todos os apóstolos. Entende? Todos os apóstolos. E por último, verso 8. E por último de todos, apareceu também a mim, como um abortivo. Aqui está o rebaixamento do apóstolo São Paulo. Por que o apóstolo São Paulo cita isso? Apareceu a ele no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Por último apareceu a mim, Damasco, capital da Síria. Recebeu carta dos judeus para ir prender cristãos que estavam em Damasco. Né? Quando de repente aparece uma luz, cai do cavalo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Vamos lá. Vamos continuar para nós chegarmos até aí. Como abortivo, verso 9 aqui. Ó. Vamos lá. Porque eu sou o menor dos apóstolos, de verde. Eu não sou digno de ser chamado apóstolo. Não sou digno de ser chamado apóstolo. Por que ele não é digno de ser chamado apóstolo? Continua. Porque persegui a igreja de Deus. A igreja católica é o quê? Igreja de Deus. Não mereço ser chamado apóstolo. Porque eu persegui a igreja de Deus. Atos 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Quando persegue a igreja de Deus, acontece isso, meus irmãos. Ó. Atos 9. Verso 1. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos. Aqui está a prova que ele era assassino de cristãos. Morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se aos príncipes dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que se achassem seguindo essa doutrina. Hoje, os judeus de hoje, as seitas, todas protestantes, são judaizantes, elas perseguem essa doutrina, que é a doutrina da Igreja de Cristo. Verso 3. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente cercou uma luz resplandecente, vinda do céu. Caiu por terra e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Herege, eu sei que você está na cegueira. Qualquer herege que vai se deparar, você que não é católico, que vai se deparar com esse vídeo. Você está na pessoa de Saulo.
quando você persegue, quando você fala mal, quando você blasfema, quando você mente, quando você levanta calúnias, defamações contra a Virgem Maria, contra os santos, quando você faz isso, herege, com todo respeito, permita chamar de herege, porque é as mentiras que vocês levantam contra a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, fundada por ele, que no ano 107 foi chamada de católica para designar universalidade por Santo Inácio de Antioquia, discípulo de São João Evangelista. Paulo estava perseguindo quem, meus irmãos? Estava perseguindo Jesus. Não. Estava perseguindo quem? Estava perseguindo a igreja de Jesus. Quando você persegue a igreja de Jesus, é Jesus que você está perseguindo. Entenda disso. Entenda que as suas seitas nasceram com 16 séculos de atraso. E aí um colega meu, né, de missão, diz assim: você sabe por que os protestantes não têm mãe? Eu digo, mais ou menos. Eles porque são filhos de chocadeira. Veja essas galinhas que colocam os ovos na chocadeira. Os coitados não tem nem pai nem mãe. Assim, os hereges não tem mãe, nem pai também, porque o pai que eles alegam lá não é Deus. Porque não se pode, fora da igreja, ter um Deus. Já mostrei isso na Bíblia Sagrada. Está na Sagrada Escritura. Né? Muito bem. Então, Paulo responde: quem és, Senhor? Respondeu Jesus. Eu sou Jesus, quem tu persegues. Duro-te é recalcitrar o aguilhão. A mesma coisa para esses hereges. Duro-te é aceitar a verdade. Não é duro aceitar um protestante a verdade. E os que aceitam, voltam para a verdadeira igreja de Jesus Cristo. Como eu e a minha esposa, Fernando Casanova, Dr. Scott Hans, Sidney da Veiga e tantos outros. Tá aqui cheio de canal desse protestante no YouTube. Cheio deles. Entende? Segue-se o texto. Perseguir a igreja de Deus. Porque eu persegui a igreja de Deus. Perseguidor ferrenho. Atestou a morte do primeiro mártir da igreja católica, o Diácono Estevão. Foi morto aos pés dele. Versículo 10. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a graça que ele me deu não tenho sido inútil. Ao contrário, tenho trabalhado mais do que todos eles. Não só eu, mas a graça de Deus. Não sou eu, mas a graça de Deus que está comigo. Portanto, seja eu ou seja eles, assim pregamos e assim crestes. Veja aí, uma só doutrina. Uma só doutrina. A doutrina que Paulo ensina e a dos apóstolos. Vocês que acreditam neles e que acreditam em mim, é dessa maneira que vocês receberam a crença. Aqui está a prova máxima. Esses dois versículos, que não é diferente a doutrina de Paulo da doutrina dos apóstolos. Paulo pregou mais do que todos os apóstolos juntos. Porque ele foi perseguidor ferrenho da igreja. E ele fala o motivo porque ele queria, como uma espécie de indulgência, como uma espécie de penitência, pregar o evangelho mais do que todos. Ele evangelizou mais do que todos. Existem muito mais comunidades evangelizadas do que juntando todos os apóstolos juntos. Está aí no contexto histórico. É só ver. Não é? Então, por eles ou por mim, vós creste no evangelho, na doutrina pregada por nós. É? Vamos ver aqui Gálatas. Para nós encerrarmos. Gálatas. Que é Efésios, né? Gálatas. Gálatas capítulo 2, verso 1. 14 anos mais tarde subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também Tito comigo. E subi com a sequência de uma revelação. Expus
expus-lhe o evangelho que prego entre os pagãos. Ele foi para que a revelação que está lá em 1 Coríntios 12, que Paulo teve, ele foi levar essa revelação aos apóstolos, para ver se os apóstolos, não é, davam discernimento, se era de Deus, se não era. Até as cartas de Paulo eram levadas a Pedro para ser o líder da igreja, para ser aprovada. 2 de Pedro 3,16. Olha só, no versículo 9. Versículo 9 de Gálatas 2. Tiago, Kefas, outra vez aparece o termo Kefas, quer dizer rocha, e João, que são consideradas as colunas da igreja. Então ele levou a revelação. Né? Você vê que os papas são homens pecadores, né? Todos são homens pecadores. Paulo aqui vai repreender amigavelmente São Pedro, porque São Pedro comia com os pagãos, com os pagãos convertidos ao cristianismo, né, ao catolicismo. Quando chega os de origem judia, ele começa a se afastar dos cristãos que vieram do paganismo para se juntar a eles. Aí Paulo não suportou, porque Paulo era o pregador dos pagãos, sempre foi a favor dos pagãos, convertido, tanto que ele evangelizou esse mundo pagão. Ele deu uma correção severa no Papa, tá vendo? Você vê. Uma ou duas testemunhas corrigir. Não é o que disse São Paulo a Tito? Olha só. A Timóteo. Primeiro Timóteo 5,19. Não recebas acusação contra um presbítero, contra um padre, contra um bispo, contra um papa, senão por 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas. E Paulo subiu com quem? Com 2 testemunhas. Quem era? Barnabé e Tito. Por isso ele corrigiu São Pedro. Essa falha de São Pedro. Entendeu, meus irmãos? Que os papas não eram perfeitos, eram homens pecadores. Pedro já tinha sido papa quando negou Jesus 3 vezes. Aqui, meus irmãos, estou mostrando esse texto aqui, como é doutrinário esse texto. Esse texto, né, foi ontem, dia 6, na liturgia da igreja, de fevereiro. Não sei quando esse vídeo vai para o ar, porque tem muitos ainda na frente para poder ir. Não sei, talvez só o mês que vem ou o final do mês, não sei. Mas para você ter uma ideia, como é rica a Sagrada das Escrituras, mostrando a catolicidade. Deus abençoe vocês. Se inscreva nesse canal. Contribua com essa obra de evangelização. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma. Salve Maria Imaculada. Sempre vire. Deus abençoe a todos.